aquáticas em piscinas, onde eu abordo outras atividades aquáticas sem ser necessariamente a natação e a natação desportiva. Então, qual é a ideia? O reitor da universidade pediu uma questão de urgência que que as unidades, no caso, Educação Física, entre outras unidades, a partir da sub-reitoria de graduação, ela abrisse algumas disciplinas que para poder facilitar aqueles alunos concluintes, ou seja, aqueles alunos que estão concluindo o curso, mas que não tinham oportunidade, não teriam oportunidade de fazer disciplinas e talvez oportunidade de cumprir os créditos necessários, e a gente oferecer essa disciplina, que em princípio é uma disciplina de 2 aulas na semana, tem caráter teórico e prático, mas na verdade eu estou fazendo só uma parte teórica. Então, a ideia é abordar algumas atividades aquáticas e eu convidei a Suzane para poder fazer essa apresentação, primeiro, com 2 objetivos. Primeiro, que ela lançou a semana passada, ou semana retrasada, as coisas andam tão rápido assim que a gente perde a noção do tempo. Mas acho que foi retrasada, se não me engano, o livro dela, um livro que ela já tinha preparado há muitos anos, que ela tem um material muito grande, inclusive ela falou que dá para fazer até 547 livros aí, que ela me falou, ou 546, alguma coisa nesse sentido aí, eu não sei bem, depois ela confirma. Mas ela, nesse primeiro momento, ela fez esse livro, resumiu, e a ideia é para passar para os meus alunos, não só dessa turma de atividades aquáticas, como outros alunos convidados, a vivência, o que é o nado artístico, antes o nado sincronizado, antes o balé aquático, que depois virou nado sincronizado, agora virou nado artístico, por uma exigência até do Comitê Olímpico Internacional de padronizar as disciplinas artísticas, né? Eu acho que foi bem essa a história. E aí a ideia é poder passar isso para os alunos como uma possibilidade, dentro do rol de atividades aquáticas, a gente introduzir outras modalidades, outras disciplinas aquáticas. O nado artístico, o polo aquático, o saltos elementais é mais difícil, obviamente, que é uma questão de segurança, plataforma, ninguém vai cair de cabeça uma piscina de 1,5 m, é complicado. Mas o nado artístico e o polo aquático eu vejo com grandes possibilidades. Inclusive, eu já trabalhei com os dois, inclusive num projeto que eu fazia parte, no Vasco da Gama, escolas de formação de esportes aquáticos, na qual todas as crianças da natação eram obrigadas a vivenciar tanto o polo aquático como os saltos ornamentais que tinham lá e o nado artístico. Então, é interessante, porque, às vezes, o professor de natação fica limitado só àquela prática de natação, podendo oferecer outras coisas interessantes e atrativas que pode se tornar, até no futuro, uma prática, uma modalidade inserida dentro do clube. Então, a ideia foi trazer a Suzane para ela falar, a gente tem 1 hora e 15 no máximo para isso, e ela falar principalmente da experiência dela. Ela, na verdade, ela trabalhou fora do Brasil, em 1 ou 2 países, já foi atleta de seleção brasileira, eu cheguei a viajar com ela como técnico, não sei nem se ela como atleta, mas técnico também, nem lembro, campeonatos sul-americanos aí, a gente é tanta tampa, eu fiquei 20 anos na confederação, mas então a Suzane vai falar com vocês sobre isso daí e vai mostrar para vocês, de uma maneira simples, didática que ela o que é o nado artístico e como colocar isso dando um pontapé inicial. Então, Suzane, a bola está com você aí, espero que vocês gostem e vamos lá. Oi, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada, professor Ricardo, pelo convite. Essa parceria é sempre muito boa, né, de quem tem a experiência de ter ficado aí no mercado de trabalho bastante tempo, poder ter a oportunidade de falar para quem está se graduando, quem está chegando no mercado de trabalho, para entender, né, um pouquinho a dinâmica de tudo. E então eu estou sempre muito feliz de estar aqui. Deixa eu explicar para vocês, isso aqui não é um design novo, assim, né, querendo homenagear ninguém, nem eu morri de calor. Eu estou passando por um tratamento de saúde, de quimioterapia, então por conta disso meus cabelinhos caíram, mas eu estou bem, ninguém precisa ficar preocupado, não. E vamos lá. Vou explicar para vocês aqui como eu pensei aqui a dinâmica, né, junto com o professor Ricardo. Então, eu tenho um vídeo já explicando um pouco sobre o nado, ele tem mais ou menos 20 minutos, então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, falando, né, explicando um pouquinho sobre o nado, e ele está bem direcionado para quem nunca ouviu falar sobre o nado, ou para quem já sabe um pouquinho. Assistam com tranquilidade, sem ficar assim muito preocupado, o que é isso ou o que é aquilo, só como informação.
Vocês podem ir anotando perguntas aí para fazer no final, porque aí depois do vídeo eu vou falar mais um pouquinho e a gente abre um espaço para a gente conversar e entender a dinâmica do esporte. E aí fica com vocês, se vocês vão querer levantar a mãozinha aí e fazer a pergunta direto, ou se vocês vão querer ir escrevendo as perguntas aí no chat, tá bom? Então, eu vou aqui agora compartilhar com vocês o vídeo. Está compartilhando? Olá, vocês estão vendo? eu sou Suzana, sim. especialista e Beleza. palestrante de nado artístico, e hoje estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre essa modalidade. Nado sincronizado, nado artístico. Como surgiu? Então, conforme consta na brochura de nado artístico da FINA, Federação Internacional que rege a modalidade, esta atividade criou raízes durante o período entre 1920 e 1930, especialmente na América do Norte, embora tenham havido exibições ocasionais na Alemanha. No entanto, nadadores profissionais frequentemente apresentavam algumas performances estéticas na água. Esses shows aquáticos eram realizados por homens e mulheres, tendo sido a nadadora Esther Williams quem o levou para os estúdios de Hollywood, divulgando e imortalizando a modalidade dentro da sétima arte. No Brasil, ele chega na década de 40, trazido pela nadadora Maria Lenk, que organizou uma apresentação com 40 alunos da Escola Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil, hoje conhecida por Escola de Educação Física e Desportos da UFRJ. A disciplina, até hoje, só existe na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi implantada nos anos 70 e ministrada pela professora Margarida Menezes. Hoje em dia, a disciplina é ministrada pela professora Sônia Ercovitz. Um dos filmes muito famosos da atriz Esther Williams, pra vocês verem, né? Era um balé dentro d'água com um show, né? Um show aquático. Bem diferente do que a gente tem hoje em dia, mas esse foi o início do nosso esporte. Quando o nado se torna olímpico? Por volta de 1952, a Argentina, Canadá e Estados Unidos iniciam a criação de regras para a modalidade, que era vista como uma natação muito sofisticada e não era aceita como competitiva por apresentar uma grande dificuldade. Como devem ser avaliados e pontuados as diferentes performances e movimentos? Boa pergunta, né? Sendo assim, ele permaneceu como esporte demonstrativo desde as Olimpíadas de 1952 até 1968, tendo finalmente sido incluído em 1984 nas Olimpíadas de Los Angeles. Inicialmente, as grandes potências desse esporte foram Estados Unidos e Canadá, e já há alguns anos a Rússia e a China ocupam esse lugar. Como suas regras funcionam? Existe um comitê técnico de nado artístico muito atuante dentro da FINA. É um grupo que, além de montar as regras da modalidade, promove estudos e cursos de capacitação, que constantemente avalia o andamento dos eventos, da arbitragem e organiza as mudanças de regra que acontecem a cada 4 anos. É um esporte muito dinâmico, com provas competitivas de figuras, solos, duetos, dueto misto e equipes. Aqui no Brasil, a CBDA e as federações regionais também promovem eventos competitivos, baseados nas regras da FINA e em seus próprios regulamentos. Por que mudou de nome? Se chamava nado sincronizado e passa a se chamar nado artístico. Porque, conforme o mundo muda,
e a mídia se torna um fator importante para os esportes no que tange atingir público e conseguir patrocínios, o nado busca, na mesma medida, inovar para acompanhar essas transformações. Passou de esporte apenas feminino para misto, teve a implantação do nado misto, podendo participar homens, deixou de ser balé aquático para ser nado sincronizado em 1934 e criar um status competitivo, e em 2017 passa a se chamar nado artístico, para novamente se adequar à recomendação do Comitê Olímpico Internacional e atrair um público mais amplo, uma vez que a mudança de nome deu ao esporte uma dimensão artística adicional, não representado pelo nome anterior, que muitas vezes criava confusão. O público acreditava que, por conta do nome, o sincronizado era sincronizar um atleta com o outro, e, na verdade, sempre foi para significar sincronizado com a música. Quais são os conteúdos do nado artístico? Eu divido aqui em 3 blocos para ficar mais fácil de entender. Então, o bloco técnico, que são palmateios, pernadas, acrobacias, posições básicas, movimentos básicos, figuras, elementos e transições de coreografia. Marcação fora da água, que é o treino da coreografia fora da água, maneira de apresentar, mergulhos e regras. Capacidades físicas. Eu divido aqui em 2, né? As condicionais, força, velocidade, resistência e flexibilidade, e coordenativas, equilíbrio, coordenação, agilidade, ritmo e descontração. Capacidades físicas essas que muitas outras modalidades também trabalham e o nado não fica atrás. E conteúdos estéticos. Um esporte artístico, a gente precisa estar pensando nessa parte também. Então, existe maquiagem específica para a modalidade, traje de banho específico para a modalidade, a forma de colocar o cabelo para uma competição, se vai ser com uma touca ou se vai ser com um coque. Elegância, a gente precisa ter isso dentro do treino, elegância e postura. Como vocês podem ver, são conteúdos bastante abrangentes, são os que eu relaciono como muito importantes para serem trabalhados e estarem contidos dentro do planejamento do profissional que trabalhe com nado artístico. Esse vídeo está no YouTube também e fala um pouquinho sobre as qualidades físicas, né, que são desenvolvidas no esporte. Tem muito conteúdo sobre o nado artístico na internet, tem bastante vídeo, existem muitos cursos. Talvez em português não tenha tanta coisa ainda, mas existe. Vamos falar agora do mercado de trabalho para o profissional que saiba trabalhar com a modalidade. Então, onde ele pode atuar? Pode atuar em iniciação esportiva, utilizando o nado artístico em academias, né, no modo fitness, para trabalhar força, coordenação, flexibilidade. Pode ser trabalhado na educação física escolar, vai ampliar e atender todos os quesitos que a educação física escolar contempla: concentração, equilíbrio, ritmo, agilidade, alto rendimento para trabalhar com equipes competitivas. A arbitragem, você, para trabalhar na arbitragem do nado artístico, precisa ter bastante conhecimento da modalidade, e também na gestão esportiva, porque pela minha percepção, eu entendo que o gestor esportivo, e além das ferramentas administrativas, também conheça bem a modalidade, ou pelo menos um pouco da modalidade que está gerenciando, ele vai ter bastante mais facilidade de ter sucesso nos propósitos, né, nos objetivos que ele tenha a alcançar. E agora eu vou falar para vocês o que eu entendo como um perfil do profissional do nado artístico.
Primeira coisa, tem que amar estudar. Ter autoconhecimento e gestão emocional, ser presente e atuante nas plataformas digitais, ser fluente em inglês e, se possível, em espanhol, investir na ampliação da criatividade e expansão de consciência e de conhecimentos, ser um líder positivo. Então, né, em certa medida, tudo que eu coloco como perfil do profissional nada mais é do que o que deveríamos ter como meta de vida. O nado é um esporte de tantas nuances que realmente é preciso ser uma pessoa com muitas habilidades para lidar com os mais variados fatores, principalmente se você tiver a intenção de trabalhar com o alto rendimento. Um professor será sempre um líder. Ele será o espelho do resultado que se deseja alcançar. Então, para uma boa entrega do serviço, ele precisa saber exatamente o que está fazendo. E isso implica em se conhecer, estudar, ter habilidades de concentração, tranquilidade, equilíbrio. Além disso, entender que a tecnologia e o inglês são fundamentais para que você possa ir colher as informações diretamente na fonte e, com isso, ampliar o seu espectro de atuação. Um exemplo de atuação. Vamos dar um exemplo aqui, como se vocês fossem dar uma aula, por exemplo, de fitness numa academia. Então, que horário e tempo de aulas vocês poderiam propor? Eu vou colocar aqui como exemplo 40 a 60 minutos de aula, 3 vezes na semana. Então, vamos supor, segunda, quarta e sexta, 40 a 45 minutos de aula, que é o que normalmente se faz numa academia. Então, nisso por ser uma academia, você vai traçar os seus objetivos e metas para aquele espaço, para aquele ambiente de trabalho. Então, como exemplo, eu coloco aqui, desenvolver o ritmo e a flexibilidade para poder criar coreografias mais artísticas. Avaliações sistemáticas. Testes específicos que vocês possam aplicar de tempos em tempos. Aqui eu coloco como exemplo testes ou avaliações bimestrais. E participação em eventos. Como exemplo, numa academia, a gente pode ter uma apresentação na festa de encerramento do final do ano. O que a gente já tem de eventos na modalidade hoje em dia? Temos torneios e campeonatos oficiais, regionais, nacionais, mundiais, olímpicos, então, regidos pela FINA, pela CBDA, pelas federações regionais, festivais e apresentações variadas. Eu, na época de atleta, era muito convidada para inauguração de parque aquático, festas de empresas onde eventualmente eram realizadas em hotéis ou então em casas de festa que tinham piscina. Normalmente, muitas vezes, né? Muitas vezes, enquanto estava rolando um jantar, tinha uma música ambiente, tinha uma apresentação de nado para brilhantar o evento. Shows aquáticos dos mais variados, e isso há muito tempo vem crescendo. Inicialmente, lá em Las Vegas, tinha só o Cirque du Soleil, que aproveita muitos atletas e muitos profissionais da área de nado artístico, mas também hoje tem o Le Rêve e outros circos e outros shows aquáticos espalhados pelo mundo. Palestras e cursos, que hoje em dia a minha especialização é essa. Eu dou palestras e cursos de nado artístico, presenciais e online, e outros, que eu coloco outros aqui, porque justamente podem surgir outras aplicações da modalidade que a gente ainda nem pensou. O puxando sardinha para o meu lado ali, eu deixei para lá pelo seguinte, porque ali vai entrar uma parte muito específica que assim, tem que ter mais tempo de nado para a gente chegar lá. Bom, então, eu fiz uma apresentação grande, né, assim, grande no sentido de ser ampla, para dar um pouquinho da dinâmica do que é o nado. E agora eu queria saber de vocês aí, o que vocês gostariam de saber, né? Eu dei um exemplo aí de como seria trabalhar numa academia, mas eu gostaria de dizer para vocês que, assim, ter as habilidades do nado artístico, né, como ensinar o nado, ele trabalha o corpo de uma maneira
global, né? Ele não trabalha só com a natação, no horizontal, faz a virada olímpica, sai de novo. A gente tem essas nuances, né, de ter flexibilidade, de trabalhar de cabeça para baixo, de ter a música. Então, todas essas habilidades te abrem espaço para melhorar a sua aula de natação, para você, em alguma medida, até se arriscar e iniciar um polo aquático. E o que eu acho incrível e muito legal é assim, existe a hidroginástica, né, que é uma inovação para a piscina. Eu chamo de inovação porque quando eu estava entrando para a faculdade, a hidroginástica estava começando, e no primeiro momento o pessoal da academia foi fazer ginástica molhada. E, na verdade, a hidroginástica ela pode ser muito mais do que isso. A hidroginástica já hoje, né, tem muitos estudos, tem gente especializada em hidroginástica, e o que eu tenho de relato das minhas amigas que prioritariamente trabalham com hidroginástica é que quem sabe de nado consegue dar uma aula de hidroginástica muito boa, né, porque entende outros fatores, outras como é que se diz? Propriedades aquáticas, propriedades do corpo, e fazer essas séries de hidroginástica para um efetivo treino. E é isso. Bom, aí, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Eu vou começar a perguntar. Eu gosto sempre de começar perguntando. Eu vou me dar o direito de perguntar. Suzana, a primeira coisa, eu vou dar uma impressão de quem não fez nado artístico, mas que acompanhou o nado artístico durante muito tempo, até porque eu tive a oportunidade de praticamente ver o início do nado sincronizado, a partir daquele corte do balé aquático. Eu fui técnico de polo aquático em Guanabara na década de 80, e Guanabara tinha uma equipe de balé aquático, das meninas que faziam balé aquático, muitas namoravam até os atletas de polo aquático, os técnicos, as técnicas. Então, a possibilidade aquática ligava ali todo mundo numa comunidade. Então, a gente sempre assistia o balé aquático, tinha até a professora Nívia, que era federal, uma discípula da professora Margarida, né, que, por sua vez, foi discípula da Maria Lenk. Então, a coisa, quando começaram a ver as primeiras regras de nado artístico, de nado sincronizado, que agora é nado artístico. Então, só para resumir a história, eu, com a minha vivência de um esportes aquáticos, eu considero, o pessoal fala que o polo aquático é muito difícil. Sim, o polo aquático é um esporte muito difícil, ele tem uma habilidade muito grande, ela requer valências físicas muito grandes, força, mas eu acho que a expressão máxima, a pessoa da natação pode matar, a pessoa do polo aquático pode matar, mas a expressão máxima do nado é a expressão artística. E eu sempre vi o nado sincronizado como uma expressão artística. É a maneira que a pessoa mais consegue se expressar no meio aquático, né, através do nado sincronizado. E você controla o seu corpo e de cabeça para baixo, de barriga para cima, de barriga para baixo, aquela sincronia de movimento, aqueles movimentos de palmateio, aquele suporte. Então, a percepção do seu corpo na água, a própria percepção, ela é muito grande. É um grau de dificuldade muito grande que precisa de uma prática muito interessante. E quando você falou, e só por isso que eu queria que você colocasse, vou te fazer algumas perguntas ao longo disso aí, mas a primeira que eu falo é o seguinte: eu, na década de 80 também, no começo de 90, final de 80, o tempo passa rápido, eu não sei, que existe um clube aqui na Tijuca, você conhece, o Clube Monte Sinai, ali, que é ali quase em frente, lá na segunda-feira, o Monte Sinai, que eu fui chamado para ser coordenador de natação. Foi na década final de 80, por aí, 90, mais ou menos alguma coisa nesse sentido. E eu era para ser coordenador de natação e técnico de uma equipe. Só que a equipe que tinha de garotada, a equipe não estava afim de treinar natação, mas não estava afim de treinar mesmo, meninos e meninas, não tinham aquele objetivo competitivo. E até que em determinado momento, eu falei assim: olha, cara, o que eu estou fazendo aqui? Os caras não querem ensinar, um ou outro quer nadar, vou continuar com a natação. E eu abri uma escolinha, uma vivência de polo aquático, e abri de nado sincronizado. Só que eu não sabia nada de nado sincronizado, mas o nado sincronizado que eu consegui sabia era de ver. Até a namorada que eu tive fazia nada, então, né? Fazia aquele movimento de palmateio, fazia lá o cancan, que chamava, levantar a perninha ali, aquele negócio ali, e eu consegui formar um grupinho de meninas, na época de meninas, que fazia estrelinha, aquelas coisas todas, tipo aquele balé aquático, nada artístico. Até que eu fui até a página 10, não vou nem dizer eu fui à página 20, fui até a página 5, não conseguia ir mais do que aquilo, eu convidei uma pessoa para poder
fazer parte. E aquilo cresceu, e exatamente se colocou nas festinhas de natação, festinhas de coisa, o pessoal chamava as meninas, era um desincronismo total, porque ninguém fazia aquilo lá, né, de forma assim, tão treinamento, mas aquilo era bonito, impressionante, o pessoal gostava. Então, como introduzir isso dentro dos clubes? Aí já vai uma pergunta mais da área de gestão, esse convencimento de você mostrar essa vivência, se você tem uma vivência nisso, vamos cá, vocês querem experimentar aqui na aula de natação uma coisa diferente? Vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Fala um pouquinho sobre isso. Tá, eu vou juntar a sua pergunta junto com a pergunta da Nívia. A Nívia me perguntou aqui como seria o trabalho dentro de uma escola que não tem um ambiente aquático, pensando em crianças e jovens. E aí, também, antes de responder, vou fazer aqui a pergunta da Juliana, que pergunta de que forma o avanço da tecnologia ajudou a aperfeiçoar o treinamento de nado artístico. Então, eu vou tentar responder tudo aqui. Primeira coisa que eu vou colocar para vocês, assim, em termos de abrir um pouco a mente. A iniciação do nado artístico não necessariamente precisa ser só para crianças, tá? Incluindo aqui que hoje em dia eu sou representante do Master, graças a Elane, que inclusive está aqui, nossa ex-presidente da ABMN, a Associação Brasileira de Natação Masters. A gente, então, tem a iniciação para qualquer idade. É diferente? É diferente como uma iniciação para qualquer outra modalidade ou qualquer outra coisa. A linguagem que você vai usar para uma criança é diferente para uma linguagem que você vai usar para jovens, que é diferente da linguagem que você vai usar para adultos. Porém, o esporte é o mesmo. Como que a gente vai fazer se a gente não tem a água? Fica um pouquinho complicado, mas se vocês têm o recurso hoje da tecnologia, vocês podem mostrar o esporte, trabalhar as valências físicas, porque flexibilidade, expressão artística, ritmo, enfim, todas as habilidades que a modalidade oferece, não é diferente de outras habilidades de outros esportes artísticos, são importantes e interessantes para a construção de uma pessoa. Na escola, melhor ainda. Quanto mais cedo você começar com isso, melhor. Então, eu super indico para crianças e jovens, mas também super indico para adultos, porque isso é bom também para um adulto, para se autoconhecer, para superar limites, para eventualmente, como muitos adultos chegam, e a galera da melhor idade também, né? Os maiores de 50, 60 anos, tem um monte de gente começando nessa idade, e muitas vezes com eventuais doenças pré-existentes, então estão muito felizes de serem integrados a uma modalidade dita quase impossível, né? Que é como o professor Ricardo falou, as pessoas gostam, acham bonito, mas acham impossível de fazer. Não é impossível de fazer. Depois eu vou falar do meu livro, que a gente conta um pouquinho sobre como ensinar o nado. Então, professor Ricardo, como convencer, digamos assim, né? Como persuadir as pessoas, ou num clube, ou numa academia, ou numa escola, para colocar a modalidade lá? Eu acredito que colocando todos esses fatores, sabe? Todos esses fatores de valor, valor pessoal, valor emocional, porque na terceira idade é um valor emocional muito grande quando você tem uma pessoa com, às vezes, muitas doenças pré-existentes e poder colocar ali. Inclusive, eu quero citar aqui também um trabalho incrível que é feito também em São Paulo com o pessoal do Inspara, né, que é um grupo voltado para a prática para deficientes físicos, né? Quem tem deficiência física, então, é nado adaptado. Então, assim, eu acredito que você, enquanto professor, enquanto profissional de educação física, precisa entender qual é o local que você está indo oferecer o esporte. Então, assim, na verdade, um clube, normalmente, ele está visando o alto desempenho. Então, você vai, prioritariamente, oferecer uma escola de formação de atletas. Então, você vai oferecer como você vai captar esse aluno, como você vai capacitar esse aluno para ele virar um atleta de alto rendimento, quantos profissionais você vai precisar ali para fazer esse projeto acontecer. E você tem que explicar e tem que estar inteirado de toda a dinâmica do esporte competitivo de alto rendimento, que eu acho que é assim que o clube funciona. Tá? Porém, existem alguns clubes que trabalham só
com as escolas de iniciação desportiva com o aspecto fitness ou com o aspecto educativo. Então, você vai adaptar essa sua fala persuasiva, enquanto profissional, para convencer as pessoas de contratar. Era isso, mais ou menos, o que a gente tinha aí como resposta? Suzane, eu acho que duas coisas interessantes que você colocou, que deve ficar bem claro. São duas passagens. Uma é a passagem da vivência da natação desportiva da garotada para situações do nado, que é uma passagem interessante, que é essa vivência. Uma outra vivência que você colocou de uma atividade que é não esportiva, que é a hidroginástica, que você pode transferir para uma atividade esportiva, até para quem nunca teve a vivência. É o que você colocou uma vez, né? Pessoal com 50, 60 anos, 45 anos, nunca praticaram, começaram a fazer hidroginástica, de repente começaram a experimentar a hidroginástica já com um pouquinho de movimentos um pouquinho mais elaborados. Quer dizer, então já começa a fazer aquela hidroginástica com outro objetivo, canalizando para um aspecto de disciplina esportiva, né? E aquilo é uma motivação a mais. E tem muita gente que nunca fez nada e vai acabar lá fazendo o nado artístico. Claro, não vai se cobrar rendimento, desempenho, nada disso, mas é dentro das suas limitações. Então, essas duas passagens, eu acho que como mercado de trabalho, isso aí é bem interessante. Uma outra coisa que você não falou, que você vai falar rapidamente, até porque alguém levantou a questão de como fazer isso sem água. Você, no período da pandemia, você fez um campeonato de nado artístico sem água. Eu achei aquilo ali uma loucura, que eu falei, eu não sabia como você ia fazer aquilo ali ficou legal pra caramba. Tem muita gente aí, até aluno que está aí, Cabral, como é que ela fez um campeonato de nado artístico sem água? Ela vai dizer como você fez. Mas fala aí rapidinho como você fez. Foi bem interessante. Tá, eu vou dar uma olhada aqui no chat, vou fazer uma ressalva. Eu sempre falo ABMN, sempre falo de natação master, e não é master de natação, tá? Associação Brasileira Master de Natação. Todo mundo que tiver interesse em trabalhar com master e ter atletas master vai se associar à ABMN, Associação Brasileira Master de Natação. Desculpa, eu sempre erro, gente, mas eu tenho problemas com nomes, com siglas, eu sou assim, tá? A Mariana, é Mariana que colocou aqui, sempre que coloquei elementos do nado em aulas de natação, as pessoas se interessavam bastante. Sim, porque é diferente, eu acho que cria essa coisa do desafio, né? A Marcelo me pergunta aqui, eu como praticante do esporte, se eu acho que o sexo masculino reluta em praticar essa atividade. Sim, Marcelo, a gente tem um país muito preconceituoso, infelizmente, e da mesma forma que o balé sofre preconceitos, né? As pessoas acham que só porque você está se manifestando artisticamente você tem que... isso faz referência à sua relação, às suas preferências sexuais, de gênero, enfim. Então, infelizmente, isso ainda acontece aqui no Brasil e a gente faz um movimento muito grande para que isso caia por terra, porque, afinal de contas, o corpo é o corpo, um esporte é um esporte e a manifestação artística ela é independente de gênero. Mesmo sem ter aulas de nada especificamente, é uma forma de divulgar e instigar a curiosidade sobre o esporte. Isso, eu acho que a Mariana fala aqui, em relação ao esporte, né, ainda que sem água. E eu vou falar então, aqui sobre o que o professor Ricardo me perguntou. Então, ano passado, a gente teve a questão da pandemia e seria o segundo ano em que a gente ia fazer o torneio Master, né? Porque em 2019 a gente fez o primeiro torneio Master presencial, foi em Brasília, foi incrível, né? Na época a presidente era a Elane, e ela apoiou e ensinou a mim tantas coisas sobre o Master que eu não sabia, porque eu venho do competitivo, e a história do competitivo é bem distinta do que a gente quer propor para o Master, né? Que é muito mais um encontro do esporte, é muito mais um encontro entre pessoas para fazer aquilo que gostam, e muito menos uma competição. E não é que não tenha nota, que não tenha qualidade no que se pretende mostrar, as pessoas são muito cuidadosas no que elas querem mostrar, mas realmente o objetivo é o encontro, é o esporte pela saúde, por tudo mais. E, inclusive, a gente adotou um SPARA, né? Então, todos os praticantes com deficiências estão ali abraçados dentro do nosso Festival Master. E o ano passado a gente tinha pandemia, a gente estava louco para fazer o segundo, porque o primeiro deu gostinho de quero mais,
e a gente não tinha piscina. Então, o que a gente fez, né? É aquilo que eu disse lá, vamos pensar fora da caixinha. Tava uma febre do TikTok, e eles tinham tem, né? Ai, cara, como é que eu explico isso? Esqueci o nome. Uma imagem, tá? É um elemento lá do TikTok como se a gente estivesse dentro de uma piscina, né? Um efeito de espelho d'água, lembrei, um efeito espelho d'água. Então, a gente tentou, botou a proposta, né? Para que todo mundo tentasse fazer o nado no seco, né? No seco que eu digo, né? Cada um na sua casa, né? Criando movimentos que se parecessem com o nado e colocando o efeito espelhado. Ficou muito interessante, tá? Quem quiser dar uma conferida, a gente tem tudo no nosso perfil, @nadomasterbrasil, no Instagram, e a gente tem todas as apresentações no YouTube, tá? Porque tudo foi feito, foi recebido com antecedência, todos os vídeos por e-mail, e depois foi feita uma montagem e ele foi apresentado no YouTube no dia marcado. Foi super legal. Então, assim, agora aqui, ó, tá vendo? Quem tem cabeça criativa, né? Já estou aqui pensando. Então, assim, seria mais uma proposta para quem não tem piscina, né? Você trabalhar a modalidade como, né? Vamos lá, geralmente na escola a gente trabalha um bimestre, um determinado esporte, né? Então, seria uma ideia, você trabalha os conceitos do nado e monta as apresentações dentro do TikTok. Se eu não me engano, o Instagram também está com esse efeito espelhado. Respondido? Respondeu. Essa aí era uma coisa interessante, já que você deixou no ar assim e mostrou em mostra. Foi a Nívia que perguntou, né? Como é que é possível, até dentro da escola, você brincar, despertar o interesse, apresentar a modalidade, mesmo sem piscina, mas pelo menos como conhecimento, informação. Isso, eu vou colocar o link aqui da... Ai, peraí que eu me perdi. Eu sempre me perco, gente, calma. Eu vou colocar o link para vocês do meu canal do YouTube, que aí vocês podem acessar lá, tem as playlists. Vai ter esse vídeo que a gente está gravando, depois eu edito e vou colocar lá, para quem não pôde assistir hoje, poder consultar, tá, professor Ricardo? Que aí você depois disponibiliza o link para todo mundo, quem quiser vir olhar aqui a aula, porque tem gente que não pode. Para quem quiser consultar depois, né, as coisas que foram ditas, por isso que eu falei, não precisa ficar muito nervoso, querer aprender, porque a gente vai, na medida do possível, se vocês tiverem interesse, né, em aprofundar mais sobre o nado, eu e o professor, eu tenho disponibilidade, já conversei aqui com o professor Ricardo, eu posso vir falar mais especificamente de uma coisa, ou mais especificamente de outra, a gente combina, tá, de estar aqui falando. E aí tem os webinários que nós fizemos, tem as coisas lá relacionadas, e tem todas as apresentações do nado, no canal do nado também, tá? Vou colocar as duas coisas aqui, os dois links para vocês, tanto o link do meu canal, quanto o link do YouTube do canal do Nado Master. Alguém mais, professor? Não, vamos ver se o pessoal tem mais... se o pessoal não... Eu vou fazer uma outra colocação, que é também dentro de uma vivência. Eu comentei sobre uma escola de formação de esportes aquáticos, que eu participei junto com o Ricardo de Moura, na época do que a gente criou. Ele criou a Sportec, lá no Vasco da Gama, isso na década de final do ano, início dos anos 2000 e pouquinho, e que as crianças faziam nado artístico, né? O polo aquático e os saltos ornamentais. E uma coisa interessante, que as transferências, né, de habilidades dentro das disciplinas aquáticas, elas poderiam ser feitas, foram feitas e foram bem observáveis. Por exemplo, nos saltos ornamentais, as crianças que começaram a fazer saltos ornamentais, elas tiveram um desempenho muito grande nas saídas de bloco da natação. Por quê? Porque você controla o seu corpo no ar, você melhora a sua entrada na água, você percebe seu corpo mais em movimento no ar, coisa que o nadador não percebe. O nadador está muito acostumado dentro d'água, mas fora d'água você não está acostumado a se posicionar seu corpo, perceber teu alinhamento, aquela coisa toda. A impulsão melhorou, o trabalho de pernas com a cama elástica, então isso tudo melhorou. E o nado artístico, ele melhorou muito a sensibilidade do nadador em relação à percepção dos movimentos. Então, os técnicos passaram a observar que as correções de braçadas, de posicionamento de água e natação, elas começaram a ter um desempenho muito melhor na medida que as crianças, tanto meninos como meninas, que era obrigado a fazer junto, não tive essa separação de que o esporte de menino é o esporte de menino,
né? E elas começaram a perceber muito a melhor, os técnicos no desempenho. Olha, puxa mais assim, puxa mais assado, você não está finalizando abraçada, sente água na palma da mão, não sei o quê. Então, essas percepções do nado, elas foram bem transferidas para a outra disciplina, assim como o polo transferiu também uma série de outras qualidades que o nadador não tinha também, por ser esporte individual também, o trabalho de grupo, né? Aquela coisa toda, e as mobilidades dentro da água também. Então, o nado ele é importante também, até dentro desse processo, até da própria natação. Ele é importante. Isso foi uma coisa bem legal que eu vi, né? Perfeito. Isso é fantástico. Eu acho que toda expressão artística, esportiva, ela tem que ser para todos, sempre. Tem uma pergunta aqui da Juliana. Em um treino de alto rendimento, o tamanho da piscina interfere em algo? Ou até mesmo para a iniciação do esporte? Então, Ju, deixa eu te explicar aqui o seguinte. A piscina oficial para a prática do nado é de 30 metros por 25, com pelo menos 2,5 de profundidade. Acho que com 2,30, isso eu não tenho muita certeza, se é 2,30, 2,5 de profundidade. Porém, como eu disse, se a gente tem criatividade, a gente consegue dar aula, a gente consegue montar um festival sem piscina, né? Que dirá ensinar o esporte. Então, deixa eu contar aqui um case. Hoje em dia, eu acredito que no Japão já existam piscinas com profundidade, com certeza. Mas há 30 anos atrás, a gente teve eu tive, né, a oportunidade de treinar com a equipe japonesa. Eles vieram até o Brasil, vieram dar uma clínica para a gente através da CBDA. E uma das coisas que a técnica falou é que no Japão, por medida de segurança, as piscinas todas tinham no máximo 1,30 m de profundidade. E o Japão estava sempre entre os 3 melhores do mundo naquela época. Tá? E nas épocas de hoje, o Japão está entre os 5 melhores, porque a Rússia deu um upgrade muito grande. Então, assim, você vai adaptar, né, o local que você tem, a piscina que você tem, o tempo e a disponibilidade que você tem para a prática do esporte. É óbvio que a adaptação não é o esporte de alto rendimento. Se você quiser chegar no esporte de alto rendimento, você vai precisar, eventualmente, ter um treino, né? Quando já tiver, ter treinos no espaço oficial para competição. Porém, deixa eu dizer qual é a realidade hoje do Brasil. Tá? Nos clubes que têm o esporte de alto rendimento top. Tá? Vou dizer quais são. Os principais clubes do Brasil de nado artístico são Flamengo, Fluminense, Tijuca Tênis Clubes, esses 3 são do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a gente tem o Paineiras, como os 4 grandes clubes do Brasil que colocam principalmente atletas em seleção. Não são só esses que tem, tá? Em São Paulo, a gente tem o Círculo Militar, eu não sei ainda se o MESC está funcionando. Tem academias funcionando em São Paulo, estilo academia com a minha amiga Nath, dá aula lá dentro da academia, então ela não tem enfoque competitivo. E, na maior parte do tempo, o que a gente tem para treinar são, no máximo, 3 raias. Né? O que são 3 raias? Se você tem 2 metros de raia, você tem 6 metros por 25. E esse é o tamanho que você tem na maior parte do seu tempo. Né? No Tijuca, que é da onde eu venho, é onde eu iniciei a minha prática competitiva. Antes disso, eu fiz escolinha no Júlio Delamare, e depois eu fui para o Tijuca, e daí fui até 2018. Participei no Tijuca como atleta, depois como técnica, depois como dirigente. Então, assim, a gente só tinha piscina em 25 por 30 aos sábados, durante 1h30, 2 horas no máximo. Entende? Então, você já tem que compor o seu treino pensando nessas coisas. A minha amiga Amélia aqui, que foi do Círculo Militar, está dizendo, tem o Corinthians em São Paulo também, esqueci, o Corinthians também dentro de um clube grande. Porém, vejam bem, não é a realidade você treinar todo o tempo no espaço oficial para suas coreografias serem vistas ali no espaço oficial. Então, eu espero que eu tenha te respondido, Juliana. Sandra pergunta aqui, na minha opinião, o que falta para massificar os esportes aquáticos em geral? Então, primeiro, eu acredito que o esporte aquático ele já tem uma dificuldade pela questão da prática na piscina. Nós podemos ser criativos, sim, e tentar iniciar algumas coisas
fora da piscina, mas no final a gente vai ter que ter uma piscina. Então, isso é um fator limitante. Outro fator limitante é que a educação, de uma maneira geral, do Brasil, ela é muito voltada só para ver o futebol. A mídia só vê o futebol, quer dizer, se num programa esportivo, né, vamos de alto alcance, né, como um Globo Esporte, o Esporte TV também, que tem um monte de programa de esporte, no final você vai dar uma olhada, você tem um monte de programa de futebol, mas de esporte você tem uma notinha aqui de uma modalidade, uma notinha ali de outra modalidade. Então, isso também seria, no meu olhar, para massificar o esporte, também seria uma oportunidade de trabalho, né? Onde os professores, os profissionais de educação física, criassem pautas para que esses esportes também sejam rentáveis, também sejam vendáveis, né? Essas palavras todas que eu não sei se existem, mas eu espero que vocês estejam conseguindo me compreender. E é isso. Então, assim, criar uma cultura esportiva, né, das modalidades aquáticas, que ele seja mais visto, que ele seja mais apresentado, que se fale mais sobre isso. Suzane, deixa eu só colocar mais uma coisa também em cima disso daí. Isso é uma questão cultural, claro. Uma vez eu sempre pedi aos alunos, muito tempo que eu não faço, para a gente quantificar os programas na mídia, os programas esportivos, chamados Esporte Espetacular, Globo Esporte Espetacular e sei lá, Esporte Show do Esporte, a gente quantificar 90 e tantos %, você quantificando ou na mídia impressa, na mídia escrita, ou na mídia eletrônica, 90 e tantos %, a gente chegava sempre à mesma conclusão, que era o futebol. Então, isso ajuda a reforçar essa prática, né? Mas eu estou dizendo, até nos próprios clubes, voltando lá para mergulhando na área aquática, vamos mergulhar na área aquática, a própria conotação de escolinha de natação, ela já é ruim para os esportes aquáticos. Enquanto a gente não começar a mudar a cultura, seu filho vai para a escolinha de natação? Não, ele vai para a escolinha de esporte aquático. Eu sempre briguei por isso. A natação sempre pleiteou mais espaço na piscina. Por quê? Porque a escolinha de natação é a que gerava mais lucro. Só que não é a escolinha de natação que gera lucro. Porque o cara, quando aprende a nadar, a criança, quando aprende a nadar, não necessariamente tem que aprender a nadar para fazer natação desportiva. Ela pode aprender a nadar para fazer polo aquático, fazer saltos ornamentais, para fazer nada artístico. Ela pode aprender a nadar pela própria autossegurança aquática. Quer dizer, pode nadar por prazer, por simplesmente atividade de lazer. Então, por que escolinha de natação? Né? Então, se os clubes começarem a mudar essa mentalidade, eu faço parte da escolinha de atividades aquáticas do Esporte Clube Pinheiro, ou do Fluminense Futebol Clube. Mas o que você faz mais? Eu faço 3 dias na semana natação, 2 dias polo aquático e 2, 3 vezes nada, sei lá. Mas engloba. Então, essa cultura também, dentro da cultura da atividade aquática, as outras modalidades, ela acabam tendo um peso não muito significativo ou praticamente insignificante dentro do próprio rol das atividades aquáticas. Isso é uma questão de se mudar, né? E cabe a nós também, a direção, diretores, supervisores, gestores, seja lá o que for. Tá. Tem uma pergunta aqui do Vitor: como seria treinamento para os atletas de rendimento? Essa é uma pergunta muito ampla e eu não conseguiria te responder bem, tá? Assim, tão rápido. Até porque o que seria o treinamento? Que enfoque do treinamento você gostaria que eu falasse? Então, tenta dar um foquinho para essa pergunta aí, porque para eu falar de treinamento, a gente vai ter que fazer 20 aulas, tá bom? Tá, Vitor? Qual é o aspecto que você quer entender melhor sobre o treinamento? Uma vez eu fui chamado para dar um curso de natação, que o título do curso era curso de natação, do bebê ao campeão. Aí eu perguntei para o cara: vem cá, quantos anos você quer que eu fale sobre isso aí? Porque você falar do bebê ao campeão, meu amigo, campeão. Haja aula, né? Assim, os aspectos do treinamento assim, é muito amplo. Então, assim, só para eu entender melhor o que seria que você gostaria de entender, né? E essa questão de quebra de paradigmas, essas coisas todas, né? Por isso que quando eu comentei lá no vídeo, né, no vídeo anterior, vamos pensar quantas coisas a gente pode ter dentro da nossa profissão que a gente ainda não explorou.
né? Eu realmente sou apaixonada por ser profissional de educação física, né? Eu tive essa grandiosidade de ter escolhido a profissão certa para mim. Então, assim, eu sou muito feliz dentro da minha trajetória, né? E hoje em dia eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês que, ai meu Deus, essa câmera hoje me zoa. Ensinando nada artístico. É um livrinho bem pequenininho, gente, que assim, se vocês tiverem interesse em saber um pouquinho mais sobre o esporte, como começar a ensinar a modalidade. Eu esmiucei aqui, gente, olha, essa câmera hoje está horrível. Eu esmiucei aqui as principais regras, tem os desenhozinhos aqui, ó, do que é o quê, sabe? Tem meu contato aqui para vocês me perguntarem, professora, eu não entendi isso. Ó, tem aqui como vocês podem montar coreografia e quais aquelas formações, né, que as atletas vão para um lado, vão para o outro para fazer. Então, eu estou aqui vendendo meu peixe, tem que aproveitar, né? Quem porque, quem for fazer nado artístico, introdução nado artístico, eu posso colocar a garotada para fazer com macarrão? Claro. Então isso aí é importante, né? Qualquer tipo de material que auxilie nesse primeiro momento, eu posso fazer. Essa é uma dúvida que muita gente faz, porque já acha que tem que ter uma habilidade muito grande para começar. E, às vezes, você pode começar e desenvolver a própria habilidade aquática básica durante a aprendizagem da própria disciplina, né? Tá, perfeito. Deixa eu tentar resumir essas coisas e organizar aqui as ideias, inclusive porque a Amélia está pedindo aqui para falar dos movimentos acrobáticos. Eu esqueci de falar, né? O nado, além de todas essas coisas, tem os movimentos acrobáticos. Vocês já viram, né? Quem já teve a oportunidade de assistir um vídeo de nado, que as atletas vão e empurram uma outra para fora da piscina, uma ou duas, às vezes, e fazem aquelas acrobacias. Isso também é uma outra faceta dos treinamentos. Então, assim, por isso que eu digo, falar sobre o treinamento de nado é muito amplo, porque quando você vai aumentando o nível da sua equipe, o nível técnico competitivo da sua equipe, você vai tendo que acrescentar outras coisas também, né? Durante muito tempo, a seleção brasileira de nado, aqui do Brasil, trabalhou junto com a seleção brasileira de saltos, porque os saltos ornamentais, que a gente até brinca, né, entre nós das modalidades aquáticas, que os saltos ornamentais não deveria ser um esporte aquático, porque afinal de contas ele só mergulha na piscina, né? Todo o restante é feito voando, então ele deveria ser um esporte aéreo, digamos assim. Mas brincadeiras à parte, então para cada coisa específica, para cada habilidade que você vai acrescentar a seus atletas, você vai criar uma metodologia de treino daquilo. Cabral, o que foi que você tinha falado? Eu me perdi aqui agora, porque aí eu falei dos movimentos acrobáticos, eu ia falar uma outra coisa e me perdi. Também agora fugiu também. A idade acho que me fez... daqui a pouco eu lembro. Vai falando aí. Sei lá. Agora então deixa... agora eu me perdi. Não tem problema Ele não. falou Juliana... do uso do macarrão, professora. Então do macarrão, exatamente. Isso, então, de materiais. Juliana, eu já te respondo, tá? Então, uso de material. Igual a natação, né? A natação, para ensinar a natação, a gente não utiliza boia, flutuador, brinquedinho. Cara, tá tudo ali. E no nado você pode fazer isso também. Inclusive, tem duas professoras de nado, tanto a Nath Osaka na Academia Estilo, quanto a Simone Montenegro, que é do Mackenzie. A Simone trabalha com competitivo e escolar. Mackenzie de Brasília. Elas trabalham com essa iniciação com crianças bem pequenas, com 2, 3 anos de idade. É muito interessante. Então, você coloca as apresentações das crianças com elas utilizando esses objetos flutuadores. Então, você coloca uma criança que ainda não sabe fazer uma pernada alternada, sentadinha em cima do macarrão, e monta uma apresentaçãozinha para ela daquele jeito. O contexto da modalidade vai estar ali. Você vai colocar uma música e você vai estar trabalhando o ritmo. Se você colocar as crianças todas de pranchinha, nadando uma pernadinha de crawl. Vou dar um exemplo bem singelo, tá? Ficou todo mundo na borda, saiu todo mundo batendo perninha e... Espera aí só um instantinho que eu vou fechar o microfone aqui.
Pronto, fechei aqui, o microfone estava aberto. Batendo perninha, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí todo mundo bateu perna 10 tempos. Aí vira de barriguinha para cima, né? Troca o decúbito e bate mais 10 vezes. 1, 2, de perninha de costas. Aí vira de frente de novo e faz o bracinho com a pranchinha. É natação? É, mas se você colocar todo mundo juntinho, colocar uma musiquinha, também é nada artístico. Então, essas possibilidades vão motivar e você vai estar introduzindo já determinados elementos e ajudando, se aquela criança, né, um dia for querer fazer nado, aquelas crianças, né, já terem o conceito mais da propriocepção, do ritmo, do trabalho em equipe, certo? Então, são ideias que vão surgindo aí conforme a gente vai pensando na modalidade, tá certo? Deixa eu ver aqui a perguntinha da Juliana. A Juliana comenta aqui que existe um esporte chamado Power Soccer, que é uma adaptação do futebol tradicional para deficientes que necessitam de cadeira de rodas de motorizada. Uau, interessante, Ju, obrigada pela informação. Esse esporte ainda é pouco conhecido e não é considerado paralímpico. O nosso esporte também não, tá? O nado artístico adaptado ainda não é olímpico também. Estamos trabalhando, eu não estou trabalhando não, mas eu torço muito para que as minhas amigas lá do Inspara consigam colocar ele como esporte olímpico. E é isso aí, o esporte que surgiu da adaptação para o nado artístico é o nado artístico adaptado, o pessoal do Inspara faz. Fora do Brasil, eu conheço Sirenas, Escola de Sirenas, se eu não me engano, eles têm bastante praticantes lá com síndrome de Down, é uma graça ver eles fazendo, porque assim, eles parecem que foram feitos para esse esporte, eu nunca vi. Eu não sei se vocês qual a experiência de vocês com crianças com síndrome de Down, mas eu sempre que tive a oportunidade de trabalhar com eles dentro d'água, é como se o meio aquático para eles fosse muito mais natural. Então, assim, eu, pelo menos, assim, em mim, bate muito bem, sabe? Me emociona muito ver os praticantes com síndrome de Down fazendo o nado artístico. Deixa eu ver, mais algum? Não, falei. Podem perguntar, gente. Se quiser abrir a câmera para falar, a gente ainda tem aqui... a gente já está em 3 horas aqui, 3h10, cara. Já temos 1 hora, hein? Vamos ficar mais uns 15 minutinhos e a gente encerra, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Então, gente, vamos lá. Aproveita, 15 minutos aí. 10, 15 minutos no máximo. Bom, em vez de falar isso, eu vou falar logo agora, porque uma coisa que sempre me despertou também a atenção, eu brincava, de uma certa maneira, né, um meio toque com a Sônia. A Sônia Kovic trabalhei com ela há mais de 20 anos na Confederação, a gente sempre participava das palestras juntos, de apresentação de modalidades, quando a gente ia para a CBDA, e a Sônia tinha um slide que eu encrencava com ela o tempo todo. Eu falava, Sônia, não faz isso, Sônia. A Sônia, é claro que naquela ânsia de vender o peixe, né, do teu esporte, ela não quer vender o teu peixe melhor, né? O teu esporte é o melhor de todos, né? E a Sônia colocava, primeiro slide, o esporte mais difícil de ser praticado. Eu falava, Sônia, não coloca esse negócio, Sônia, pô. Você vai apresentar uma coisa sendo o esporte mais difícil, o cara já não vai, pô. Se é difícil, o cara já não cria a motivação necessária para a pessoa. Então, cria uma outra coisa. Eu vou lançar esse desafio para você. Toda vez que eu vou falar de polo aquático, olha que eu trabalhei com esporte de alto rendimento e eu sei que o polo aquático é um esporte rude, um esporte chega até a ser violento dentro da permissividade da regra, até onde regra vai ou não vai, é um esporte de muita força, um esporte de muito contato físico, mas você não pode, é um esporte que você precisa de preparo físico excepcional, e eu sempre brinquei e briguei com os atletas, com os técnicos, mas a gente não pode vender essa imagem, tem que vender outra imagem. E eu tenho uma frase, aí vai um desafio para você, eu tenho uma frase, que eu tenho isso nos meus slides, que eu não falo de polo aquático, eu coloco sempre o seguinte, nadar é bom, é muito bom, nadar é muito bom, jogar bola é divertido. Se nadar é muito bom e jogar bola é muito divertido, isso é o polo aquático. Então, na verdade, é um desafio do nado também se nadar é bom e fazer dança é artístico. Então, se nadar é muito bom, então nada artístico que é nadar. Então, esse tipo de envolvimento que você tem que passar é interessante. É uma pergunta que eu faço em cima do seguinte: será mais fácil convencer ao gestor de implantar a modalidade, é mais fácil convencer os pais
ou é mais fácil convencer as crianças de participarem de uma introdução de um programa de nado artístico dentro do próprio clube, da escolinha? O que você acha mais difícil? Ou convencer os três, claro, convencer os três é a melhor opção das opções, né? Quem que você tem que convencer primeiro? Então, boa pergunta. Obrigada. Ou o técnico da natação, que não quer muito liberar as crianças para fazerem outra prática, né? Então, o que acontece? Essa é uma pergunta incrível, porque me dá a oportunidade de falar sobre todos esses aspectos e dar uma visão sobre o olhar de cada um, né? Então, assim, quando a gente vai tratar com o gestor, né? Normalmente, as experiências que eu tive é que o gestor ele está bem mais interessado na questão do retorno financeiro, isso está óbvio, né? Quantas crianças você vai colocar e quanto eu vou receber, né? Então, assim, em uma certa medida, nos tempos em que estamos vivendo, convencer o gestor a te dar um espaço, eu acho que é o maior desafio. Porém, se você é uma pessoa, um profissional preparado, né, que é o que se propõe, não dá hoje em dia, eu acho que nunca deu, né, gente? Não dá para a gente fingir que trabalha, para a gente fingir que é profissional, né? Desculpa assim a minha maneira de falar, mas é isso. A gente tem que ter confiança no nosso próprio taco. Então, uma das maneiras que eu usaria para persuadir o gestor vamos fazer aqui, eu te dou o meu trabalho como experiência e eu garanto para você que em 3 meses eu vou ter 100 crianças aqui dentro dessa piscina. Você me dá uma raia, né? E eu vou ter 100. Então, é uma troca mais no âmbito financeiro e da sua capacidade profissional, né? Eu acho que seria essa maneira de persuadir o gestor, né? E a partir daí, quando você começa a ter resultados em clubes, né? Existem os incentivos ainda, né? Ainda existem os incentivos por você ter um esporte olímpico dentro do seu clube, por você ter atletas de alto nível competitivo, você pode implementar em projetos de incentivo fiscal. Então, você pode persuadir nesse nível também, né, nesse aspecto também. Hoje em dia, com a CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, você pode colocar projetos e receber dinheiro inclusive de RH. Né? Muitos clubes hoje em dia estão pagando seus professores de natação, de polo aquático, de nado artístico, com dinheiro advindo das leis de incentivo. Então, você tem que estar muito informado. Por isso eu falei, você tem que ser um profissional que tem que estar antenado com essas coisas todas. É você que vai discutir o seu salário. Né? E o seu salário está diretamente relacionado com o que o seu patrão vai ganhar. Então, esse é o caminho que eu seguiria. Para convencer o pai, eu acho que você convence no sentido de que você está oferecendo uma qualificação prioritariamente de saúde para o filho dele, de educação, de cidadania, né? E que vocês têm que ter, pelo menos no meu entendimento, tá? Um diálogo com o pai muito bom, né? Porque eu conheci profissionais antigamente que diziam que atleta deveria ser órfão. Eu discordo desse posicionamento, não estou dizendo aqui que está certo ou está errado, tá? Cada um com o seu, sem julgamento, mas a minha experiência foi que trabalhar junto com os pais e fazer parceria com eles e fazer com que eles entendam a modalidade, inclusive muito desse livro aqui que eu fiz, na necessidade de que os pais entendam o que eu estou fazendo com os filhos deles, gente. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 9 anos, e eu confio muito no que o professor, o técnico do meu filho faz com ele, porque eu tenho entendimento do que está ali, porque ele me dá essa abertura para eu entender o que está rolando ali. Você simplesmente não entrega o seu filho, que é o seu bem mais precioso, na mão de alguém que não sabe o que está fazendo. Então, essa competência profissional e essa parceria com os pais, eu também acredito ser muito importante. E o mais fácil, gente, de convencer são as crianças, porque quem não gosta de música? Né? Então, assim, é um esporte muito lúdico. Se você tiver uma aula com música, com água, uma aula bem elaborada, com começo, meio e fim, não tem como você não convencer uma criança a praticar, um adulto a praticar. Estou falando para vocês, gente, o público do Master é incrível. Há muito tempo atrás, eu tive uma aluna, eu gosto de contar essa aluna porque era muito legal. Eu trabalhava num condomínio na Barra da Tijuca, sou do Rio de Janeiro, né?
eu acho que a maioria aqui é do Rio de Janeiro, então, na Barra da Tijuca, a gente tem muitos condomínios com piscina, e é permitido contratar pessoas para trabalharem lá. Então, eu dava aula de hidroginástica, dava aula de natação para criança, e, claro, que dentro das minhas aulas tinha um pouco das habilidades do nado, ou tinha muito das habilidades do nado, né? Tanto na hidro quanto na natação. E uma moradora que morava de frente para a piscina, com 36 anos na época, advogada, já formada, ela era proveniente de Minas Gerais, ela nunca tinha tido oportunidade de nadar, nem em piscina, nem em mar, e ela morava nesse condomínio e não podia ir à piscina. Ela morria de medo, ela era traumatizada. Um belo dia, ela chegou lá às 5 horas da manhã, minha primeira aula começava às 5h30, ela chegou lá às 5 horas, eu sempre chegava com antecedência também, gosto de preparar as coisas antes, e ela foi lá me perguntar se tinha condições de ensinar para ela natação, escondido. Ela queria um horário que ninguém visse, porque ela tinha medo. E olha, eu posso dizer para vocês, foi incrível, dá para ensinar. Eu não só ensinei essa coisa, né, que o professor Cabral estava falando, das habilidades aquáticas, a gente não deveria utilizar essa nomenclatura escola de natação. São poucos lugares do mundo que ainda usam essa nomenclatura. Estados Unidos, Austrália, Canadá, todos esses lugares são escola de atividades aquáticas, inclusive para bebês é muito importante, você ensina muita coisa sobre salvamento, para a criança poder cair dentro d'água, aprender a virar em decúbito dorsal e ficar lá boiando para não se afogar. E eu trabalhei com essa moça durante 6 meses. Em 6 meses, ela aprendeu a nadar os 4 estilos e também fez uma apresentação de nado artístico. Então, assim, se você tem competência, você é capaz de persuadir pelo seu trabalho, pela sua competência, qualquer pessoa, Cabral. Eu acredito nisso. Acho que eu te respondi? Não, respondeu, era isso mesmo, porque existem as barreiras, obviamente. Eu vou te colocar fazer mais uma colocação, antes de você responder para a Nívia, para a gente encerrar depois. Do ponto de vista da gestão, uma das coisas, eu trabalhei 20 anos na Confederação, e a gente tinha um presidente que infelizmente faleceu, que o cara era uma máquina, um motor de fazer as coisas, uma capacidade de inovação, e maluco, né? A gente chamava de maluco, mas o maluco que conseguia as coisas, fazia e acontecia. Uma das poucas coisas que eu não convenci para ele fazer, que talvez desenvolvesse muito do esporte aquático no Brasil, foi a nível de federações, que era a participação principal da instituição máxima, a confederação. Ela tem as suas afiliadas primeiro, as federações, e os clubes têm nas federações, as federações têm suas afiliadas. Eu falava com ele, se você quer desenvolver o esporte aquático no Brasil, primeiro você tem que passar pelas federações. Cabral não dá Caraci? São 27 federações, cada federação tem um voto na Assembleia. O dia que cada voto dessa federação tiver um peso maior para as federações que tivessem mais modalidades aquáticas participando, essas federações, em 2 tempos, iam colocar polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais, em algum clube, em algum lugar, iam correr atrás junto com os clubes para fazer. Então, porque eu achava incrível uma federação que tem 5 disciplinas aquáticas ter o mesmo peso de voto de que já tem uma. Então, isso é uma coisa que viria de cima para baixo, queria ajudar muito as outras disciplinas, sem ser a natação, que tem pouca projeção, pouca visibilidade, pouco espaço na piscina, pouco conhecimento, pouca informação, pouco tudo que a gente está vendo aí, mas que é possível, sim, fazer. É uma visão, tá, Ricardo? Mas eu poderia contrapor você aqui numa questão. É claro que isso ia ajudar os esportes, mas e aquela federação que talvez não tivesse condição, né, de implementar esses esportes? A gente tem que estar sempre pensando os dois lados. Ela iria ficar com peso menor? Porque dentro da política, né, são muitas coisas envolvidas. Então, assim, eu como profissional, e não sendo da natação, eu concordo com você. Eu iria querer que o peso do voto tivesse diferença, sim, porque olhando pelo lado profissional, né, o Rio de Janeiro e São Paulo ia ter 3 mil pesos de voto, né? Vamos supor que para cada modalidade... É um voto X, obviamente, voto X. Agora, tem federações que não incentivam, às vezes, o nado, porque não incentivam os seus clubes. Então, tem um espaçozinho ali, por que não fazer o nado também? Por que não fazer o polo aquático? Esse incentivo também tem que vir de cima para baixo também. Ele não pode só deixar vir de baixo para cima ou de coisas pontuais.
né? Que começou ali no colégio tal, mas daqui a pouco, daqui a um ano, acabou porque faltou incentivo e acabou o projeto, acabou tudo. Então, tinha que existir uma coisa maior para se exatamente dar o mérito para quem está correndo atrás. Uma ou duas disciplinas não é Isso difícil. aí. Então, assim, por isso que eu te falei, quando a gente sabe, né, das coisas que estão que tem incentivo, então, assim, eu como profissional, eu não posso chegar lá na federação ou na confederação e fazer esse tipo de, digamos assim, exigência. Mas eu, como profissional, posso colocar para o meu gestor, olha, se você tiver tantas modalidades aqui, você já pode pleitear uma lei de incentivo. Quem não quer pagar menos imposto? Quem não quer desonerar, né? As coisas. Então, a gente tem que estar assim, olhando qual é a nossa alçada. E lutar, levantar a bandeira, né, para que outras coisas sejam feitas de fora, que não estão no nosso alcance, e tentar colocar alguma das coisas que possam partir da gente, né, como elemento persuasivo para a gente colocar o esporte que a gente gostaria ali. Fechar o cerco em todas as áreas, é isso que tem que ser. Isso aí, por isso que eu digo, a gente tem que estudar bastante, ser um profissional bem antenado com todas as coisas que estão rolando, né? E por isso, assim, as pessoas, eu acredito que uma das coisas muito valiosas dessa disciplina aqui é dar a oportunidade para as pessoas que, por exemplo, querem trabalhar com natação de alto nível competitivo, sacarem que se elas souberem como algumas coisas do nado artístico, cara, o treino dela de natação pode ser muito melhor. E aí tem uma perguntinha aqui da... Quem é que fala aqui? A Nívia está me perguntando de preparação física. Eu não tenho como falar de preparação física para vocês. A gente pode combinar uma aula só sobre preparação física, tá, gente? Porque é complicado eu responder aqui uma coisa só. E a outra pergunta aqui é que dentro da competição, quais os aspectos são julgados? Sincronismo, técnica, ritmo, acrobacia. Então, a parte também de julgamento também é uma aula inteira à parte. Mas eu digo para vocês que são 3 bancas de arbitragem hoje em dia, 5 árbitros em cada um, então são 15 árbitros julgando. Cada banca dessa de 5 árbitros está vendo uma quantidade de elementos. Então, uma banca dá notas de mérito técnico, e dentro desse mérito técnico tem ali a execução de cada elemento, o nível de dificuldade das coreografias, isso falando nessa parte que é a mais comercial, né? Porque o nado ele é dividido em figuras e coreografias, então tem uma outra parte do nado que não é com música, mas que também é competitiva, que é chamada de competição de figuras. Então, assim, para eu falar sobre o julgamento, eu tenho que aprofundar um pouco mais a modalidade para vocês. Para eu falar sobre como se organiza um treino, como se organiza a preparação física, eu preciso fazer uma aula mais aprofundada para vocês. Infelizmente, eu não tenho como responder isso para vocês assim rápido, vai ficar raso a minha resposta para vocês, tá? Eu peço desculpa, eu posso voltar aqui para a gente falar mais especificamente de uma coisa ou de outra. Hoje eu queria deixar uma semente para vocês, da possibilidade de vocês aprenderem o nado para trabalhar com ele ou para agregar na formação profissional de vocês, se um dia vocês pretenderem trabalhar com esportes aquáticos. Foi? Respondido aí, Nívia. Na verdade, não é tão fácil como a Suzane colocou, porque toda disciplina de caráter subjetivo de avaliação, que por mais que se treine as pessoas para observar, para avaliar, tem sempre, por isso que elimina uma nota, e na outra acredito que faça isso, que seja igual à ginástica artística, né? E é difícil você observar a mesma coisa, né? Então, tem sempre... E uma das coisas que o pessoal ouvi sempre a reclamação, o pessoal do nado, e acontece também até com o polo aquático, natação é um critério objetivo, bateu lá para crescer no placar, meu amigo, não tem jeito, né? Ganhou, perdeu. Mas o critério subjetivo, ele implica também em você estar habituando também a quem vai observar a te ver. Então, você, quando não participa de competições frequentemente, quando você participa, aquelas pessoas às vezes não olham a tua evolução, que sempre tem alguma coisa que interfere ali.
Então, porque o pessoal participa de 10 competições por ano, só participa de uma, por isso que não me deu ponto. Tem sempre aquelas... E isso, às vezes, eu vou dizer o que acontece, mas às vezes pode interferir também. Por isso, cada vez mais, esse critério de avaliação, toda a competição internacional que ia, junto com todas as modalidades aquáticas que a gente fazia, sul-americanos, pan-americanos aqui, a Ana Lobo, meu amigo, a Ana Lobo, ela não descansava, porque acabava uma etapa, ela reunia aquela turma toda de árbitros para poder discutir 2, 3 horas, daqui a pouco voltava para a borda da piscina, meia-noite estava fazendo reunião, eu falava assim, Ana, que isso, tu vai morrer, Ana, pô. Vai fazer reunião, gostar de reunião assim, não raio o pata, porque toda hora você se reúne, pô, né? Porque amarrar esses critérios todos, eu penso que é uma coisa muito difícil, esse julgamento é muito difícil, emitir o juízo de valor, né, na avaliação. É muito difícil. A arbitragem do nado, ela tem que ser muito capacitada. Eu não tenho, assim, capacidade... Eu não tenho capacidade, eu sou muito sincera, sabe? As minhas amigas que são da arbitragem, eu falo para a gente, olha, vocês são loucas de trabalharem com arbitragem, é difícil. Isso não tem como dizer que não é difícil, porque você assiste uma coreografia e você tem que dar uma nota, você assiste uma figura e você tem que dar uma nota com todos aqueles critérios anteriores lá que foram estudados. Então, a gente pode sim montar aqui, ó, a Ana Paula está aqui dizendo que, Cabral, chama ela para mais aulas. Então, Cabral, a gente encerra hoje e outro dia a gente volta aqui. Ó. Olha, eu botei aqui, eu vou convidar você para uma aula, eu botei natação, mas na verdade digitei errado, né? Eu vou convidar para mais uma aula de iniciação do nado. Aí você vai fazer uma aula para iniciação, a gente pode aprofundar. Hoje era realmente só uma semente. Hoje é a apresentação de esporte. Possibilidades de mercado de trabalho inúmeras, tá? Árbitros de nado têm uma carreira dentro da federação, né? Eu acho até que a carreira do árbitro de nado artístico está mais bem estruturada até do que a de técnicos, né? Eles têm lá uma classificação, a FINA é toda organizada nessa parte aí da arbitragem. E, como técnico, a gente tem que saber o que vai ser julgado. Então, assim, eu teria que explicar bem direitinho para vocês, né? Falar com calma sobre como esse julgamento é feito. Mas quanto maior a excelência do que está sendo feito, melhor a nota. Então, isso eu acho que é óbvio, né? Quase que eu falei chovendo molhado. Mas é isso. Então, você tem que estar com as suas técnicas ali muito altas, com a sua criatividade muito alta. Se você tiver técnico e criatividade juntos, né? Eu acho que, assim, para tentar resumir essa pegada da arbitragem, você ter muita técnica e muita criatividade agregada ali no que você vai apresentar, você vai receber uma boa nota. Aí você vai estar dentro do que os árbitros desejam ver. Mas não dá para falar de arbitragem assim tão rápido, tá bom? Como não dá para falar de treinamento. Então, olha só, pessoal, para a gente encerrar, vamos agradecer a professora Suzane pela apresentação. Ela já figurinha marcada comigo, ela recebe uma grana que vocês não fazem nem ideia cada vez que ela aceita esse meu convite. Chega o meu bolso, chega até a tremer de tanta grana que eu tenho que desembolsar para ela. Mas às vezes ela diminui o valor e acaba vendo até de graça às vezes, né? Quer dizer, estou brincando, ela sempre está receptiva. Tem um pessoal, uns alunos aqui querendo um pouquinho mais de informação. Eu vou combinar com você mais umazinha para você mostrar a iniciação mesmo, o beabá, como é que são as figurinhas iniciais, as figuras do nado, naquela coisa, para o pessoal tem esse interesse. Eu tenho 2 opções, ou você faz ou eu faço, mas como a segunda opção eu não vou fazer mesmo, então a gente resta só a primeira opção você fazer, tá? Vocês não querem abrir a câmera, não, gente? Querem abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho? Aí a gente encerra aqui com todo mundo. Legal nisso daí. Que aí eu coloco com todo mundo aqui. Marcelo... Quem puder, gente, não estou obrigando ninguém, não, tá? Quem quiser abrir aí. O Marcelo é professor também, não? Marcelo apareceu ali, saiu, foi embora rapidinho ali, apareceu ali o Marcelo. Eu quero... Ana Paula! Quem está aí do seu lado? Uma blusa, professor. Meu aluno que apareceu rápido ali para ver direito quem era, apareceu e sumiu, mas por isso que eu perguntei ele. Tá bom, pessoal. Muito bom, Suzana, gente. valeu mesmo. Você vai disponibiliza depois e a gente combina depois uma aula
de iniciação, o beabazinho do nado artístico para o pessoal matar à vontade ali. E fica aí, mais uma vez, como é que adquire esse livro teu aí? Como é que é o esquema? Você não botou, não fez? Eu coloquei o link aqui. Eu coloquei o link aqui no chat, mas é só colocar lá Clube de Autores Ensinando Nado Artístico que vocês conseguem o livro. Podem também me seguir no meu Instagram, que aí lá no Instagram eu sempre coloco um monte de piada, tá, gente? Porque eu sou engraçada. Eu boto vídeo, eu boto coisa engraçada, mas eu também coloco minhas coisas. Olha só, ela falou em off aqui que na próxima aula ela vai sortear um livro. Ela falou em off aqui comigo aqui. Agora não tem jeito. Podemos fazer. Não, quem vier na próxima aula, a gente vai sortear um livro ali da coisa. Então, o meu é @su_boom para ir lá no Instagram, quiser me seguir, tem as informações sempre lá, tem novidade, tem piada, tem tudo. É um perfil de professor de educação física. Tá? Agora eu vi o Marcelo ali, Marcelo. Valeu, Marcelo. Um abração em todo mundo. Suzana, um beijão. Muito obrigada, Elaine, um abraço. Muito obrigada, eu estava com muita saudade. E as pessoas que assistiram, que não são da UERJ ali, obrigado pela participação, foi legal. Muito obrigada. Ok? Tchau, tchau. Beijão, então. Tchau.